Eu vou falar do break dos apps, mas primeiro, só para pegar um gancho, porque a partir disso eu tenho certeza que a gente consegue fazer um diálogo com a conversa que a gente vai ter com o Thales Vieira, ele que já está aqui, e eu vou trazê-lo então para a gente começar a conversar. Thales, boa noite para você, muito obrigada por atender o meu convite, estar aqui no Cultura Brasileira, seja bem-vindo. Muito boa noite, Thalita. É um prazer enorme para mim estar aqui. Estou aqui disposto a conversar, estava ouvindo o que você estava falando e corroboro muito com o que você trouxe. Achei super importante esse tema que você trouxe agora. Bom, deixa eu apresentar o Thales, então. Ele é antropólogo, cientista social, doutorando pelas Ciências Sociais da PUC, fundador e co-diretor do Observatório da Branquitude, atuou no poder público e em organismos internacionais como o BID, a ONU, e em fundações como o Instituto Unibanco, o Instituto Ibirapitanga, e é especialista em estudos críticos de branquitude e em relações raciais. Thales, antes de te perguntar, eu queria fazer um breve comentário, inclusive a razão pela qual eu te chamei aqui e para a gente poder falar a respeito. Já tem um bom tempo que eu venho percebendo, a partir das discussões que a gente faz, dos debates, dos fatos todos, dessa crítica ao identitarismo, o que a gente chama de identitarismo, né? Então, sempre quando vem algum fato polêmico, alguma situação de debate no que se refere às questões de gênero, no que se refere às questões de raça, ou mesmo de orientação sexual, né, as pautas LGBTs, sempre, volta e meia, você vê alguém falando, escrevendo, enfim, né, deixando exposto a questão, a problemática do identitarismo. E que, fazendo um recorte aqui para as questões de política e do campo ideológico da esquerda, isso está acabando com a esquerda. O identitarismo ele acaba se sobrepondo a questões centrais e fundamentais no que se refere às lutas políticas e aquilo que tem que pautar as nossas discussões e convencimentos no processo eleitoral. E a partir disso, então, e desse meu incômodo, por que incômodo? Porque o que me parece, e aí eu vou partir para poder te perguntar mesmo e pedir para você falar, é que o identitarismo ele virou quase como um coringa, sabe? Algo que você tira para poder construir uma crítica e para falar a respeito de alguma situação, né? De acordo com o que eu te falei aqui, raça, gênero e as questões LGBTs também. Então, eu queria te ouvir a respeito, até porque eu cheguei até você a partir de uma publicação que você fez. Eu vou até ler ela, inclusive, que eu deixei ela separada aqui, e isso me chamou muita atenção, que você diz o seguinte, que é aspas do Thales, tá, gente? Entre os brancos ditos progressistas, a ordem do dia é falar sobre um tal fantasma do identitarismo. Eles arvoram que essa verba interdita o debate público de forma autoritária, de modo que apenas interesses particulares a determinados grupos se façam valer, como se movimentos chamados por eles assim não construíssem pontes e não pensassem em um bem comum, mas só na projeção de sua própria identidade e afirmação incessante dela. Eu acho que você sintetizou bem, inclusive, mas a partir disso eu queria te ouvir. O que você está pensando a partir dessa elaboração que você trouxe, que está postado, publicado nas suas redes sociais? Obrigado, Thalita, por essa pergunta. Eu acho que essa é uma conversa muito importante, né? Essa publicação vem de um texto que escrevi na coluna que o Observatório da Branquitude tem na revista Gama, onde mensalmente a gente escreve textos, e fui provocado a escrevê-lo muito a partir de uma fala da filósofa que eu admiro muito ainda, que é a Maria Rita Kell. Ela deu uma entrevista e ela fez uma fala dizendo que o identitarismo ele interditava o debate público, que ele não construía pontes e que ele era autoritário, tal qual movimentos fascistas. Eu não lembro exatamente qual foi. Isso não é uma aspa que eu fiz dela, mas é algo próximo a isso que ela falou, né?
esse trecho ele reflete esse pensamento, né? Reflete um pensamento de que aquilo que é considerado identitarista é algo que interdita possibilidades de conversa, interdita possibilidades de debate e interdita possibilidades de um certo bem comum, né? Como se lutas que são chamadas de identitárias fossem lutas particularistas e que, portanto, atrasariam aquilo que é conhecido como um bem comum, portanto, atrasariam movimentos progressistas e movimentos de esquerda, né? Primeiro, acho que a primeira pontuação importante a ser feita é falar sobre o que exatamente é o tal do identitarismo e quem considera aquilo que é identitário ou não, né? Primeira coisa importante a falar disso é que o identitarismo ele pressupõe que algo é universal, portanto tem algo anterior ao identitarismo, esse algo é universal, tudo fora desse universal é considerado como identitário. Essa é uma. Eu sou cofundador e diretor do Observatório da Branquitude, e essa é uma afirmação muito forte que é da branquitude, que se arvora nesse lugar universal, que se coloca nesse lugar de universalidade, em que os outros são outros a partir desse lugar de universalidade. Então, a luta negra, a luta das mulheres, a luta das mulheres trans e dos homens trans são lutas consideradas identitárias por aqueles que se consideram norma e se colocam nesse lugar de norma, né? E então, o que esse debate do identitarismo supõe é que há, na verdade, uma certa nostalgia das hierarquias e do monopólio de discurso. Então, há uma nostalgia daquilo que era hierárquico na posição de poder falar sobre, e além de falar sobre, falar por outros grupos. Então, quando esses grupos começam a se colocam na arena pública, se colocam se colocam na arena e no debate público, conseguem cargos legislativos. Então, se você vê aqui no Rio, por exemplo, a maioria dos candidatos, eu estou no Rio de Janeiro, né? E a maioria dos candidatos de esquerda eleitos são mulheres negras. Então, esse grupo, o grupo de pessoas brancas, progressistas, de esquerdas, que falavam por e falavam sobre, começaram a perder um pouco de espaço. E só um pouco, tá? Não perderam todo o espaço, perderam só um pouquinho de espaço, porque continuam ocupando os cargos de maior estima social. Mas, ao menor sinal de perda de espaço, esses grupos constroem essa acusação de falar, não, esses são identitários, esses só falam por si, quem fala por todos somos nós, eles só são capazes de falar por si. Mas quando esses grupos tinham o monopólio do discurso, eles sim, falavam por todos, e inclusive sobre as minhas dores, sobre as minhas angústias e sobre tudo aquilo que era sobre mim. Portanto, aquilo que é considerado identitário é tudo fora da norma. E esse movimento crescente de acusar isso que é fora do padrão e fora da norma de identitário, eu observo isso como essa nostalgia das antigas hierarquias e do monopólio de discurso. Bom, mas aí, Thales, tem uma coisa, partindo mesmo para o conteúdo, né, daquilo que se evoca, né, sobre a crítica do identitarismo. Você não acha que, no limite, é uma forma de mascarar discriminações, preconceitos? Não tem uma pretensa ideia de crítica, quando, na verdade, há, na premissa, uma discriminação mesmo contra esses grupos? Acho que sim, acho que sim. Primeiro porque essas críticas costumam pasteurizar esses grupos, como se esses grupos fossem um grande bloco uníssono, né? Um grande bloco heterogêneo, né? Então, assim, os brancos são homogêneos, né? Os brancos eles têm diversas possibilidades de estar agindo coletivamente, diversas formas de se pensar e de se colocar no mundo, mas populações negras, mulheres, população LGBTQIAP+, esses grupos não, esses grupos eles são homogêneos. Então, quando eles falam sobre si, eles são identitários, porque eles são completamente homogêneos e pasteurizados. Isso é uma loucura, isso é uma forma de racismo, né? Porque você solapa outras possibilidades de identidade que não estão mediadas apenas pelas expectativas de brancos e, sobretudo, de homens brancos sobre esses grupos. Então, por exemplo, no que é chamado de identitário, está dentro o marxismo negro, está dentro formas liberais de se pensar a negritude, que eu considero erradas, essas formas, eu não me associo a essas formas, mas elas existem, elas estão ali dentro.
existe o panafricanismo, existe o radicalismo negro, existem muitas formas de se pensar o estar negro no mundo, que quando se acusa tudo isso de identitarismo, você heterogeniza essas coisas e pasteuriza. Isso é reduzir as possibilidades criativas da população negra, isso é reduzir as possibilidades de vida da população negra. Então isso é racismo também, porque você coloca todo mundo no mesmo bloco. Então, pelo fato de ser negro e pelo fato de se colocar no debate público, é tudo a mesma coisa. É tudo identitário e está atrapalhando a luta que importa de verdade. Né? E a luta que importa de verdade, para os brancos, né, é o que vem sendo feito há muito tempo, e quando a vida melhorar para todo mundo, a vida dos negros vai melhorar para todo mundo. Vai melhorar também a partir desse reboque, né, de que a vida vai melhorar para todo mundo. Só que esse é um discurso muito antigo, esse não é um discurso novo. Né? Quando você pega a história do pensamento social brasileiro, você vê que esse é um discurso lá da virada do século, que continua, que atravessa todo o século XX. Então, os ares de novidade desse discurso, eles já cheiram a enxofre, porque eles são discursos muito antigos e muito fáceis de serem refutados, e já foram refutados por diversos intelectuais, tanto negros quanto intelectuais brancos também, mas, sobretudo, pelo pensamento feminista negro. Bom, e aí você queria te ouvir sobre o que é o Observatório da Branquitude, né? Eu estava dando uma olhada ali no site, acho que tem uma organização ali, mas eu queria te ouvir para você falar o que é ele, né? Qual que é a pretensão dele, inclusive, e o que vocês apresentam como objetivo mesmo, como projeto. Legal, Thalita. O Observatório da Branquitude é uma organização que nós fundamos em 2022. Né? Eu sou co-diretor, eu dirijo junto com a Manuela Tamani, que é uma outra diretora, e fundei ele em 2022. É uma organização que basicamente produz conhecimento, e a partir dessa produção de conhecimento a gente gera incidência e proposição de políticas públicas. Portanto, estamos na sociedade civil, nós estamos localizados na sociedade civil, mas somos uma organização de produção de dados, produção de evidências e produção de conhecimento para indução de políticas públicas que favoreçam a equidade racial. Então, já produzimos diversos tipos de pesquisa, tanto pesquisas na área da educação, quanto pesquisas na área da política representativa, quanto pesquisas sobre gênero, enfim. A gente tem 4 grandes eixos, que é sistema de justiça, educação, justiça econômica e justiça climática e ambiental, que a gente vem se dedicando bastante, e em breve a gente vai lançar uma pesquisa sobre o agro no Brasil, sobre questões raciais e o agro no Brasil. Eu vou ter, inclusive já estou aqui fazendo esse jabá, Thalita, para vir aqui divulgar essa pesquisa assim que a gente lançar, e a gente vai divulgá-la em breve. Mas é isso, o Observatório da Branquitude é uma organização que produz conhecimento, produz evidência para políticas públicas que promovam a equidade racial. A partir, e só para complementar, né, a partir dessa inversão do olhar, né, eu estava falando agora há pouco do pensamento social brasileiro, né, o pensamento social brasileiro ele foi constituído de uma forma onde pessoas brancas construíram uma ideia de uma identidade nacional e sobre pessoas negras, sobre pessoas indígenas, sempre tendo pessoas negras e indígenas como objeto de estudo. E para a Grada Quilomba, que é uma autora que a gente gosta muito, né, sujeito é aquele que tem voz e o objeto é algo inanimado. Então a gente é uma organização integralmente negra que a gente inverte essa posição. Portanto, agora somos sujeitos de conhecimento, sujeitos que têm voz, sujeitos de voz ativa, e os brancos quanto objetos de pesquisa para que a gente possa olhar para a dimensão racial a partir de um olhar para o topo, que a partir, portanto, de um olhar de quem se privilegia do racismo enquanto algo sistemático e sistêmico dentro da sociedade brasileira. Eu faço uma comparação muito rapidinha aqui, é como se o pensamento social brasileiro fosse feito de uma forma que, fazendo uma transposição para a justiça criminal, quando você vai analisar um crime, falar sobre um crime, a gente não só analisa pela ótica da vítima, né? Então, assim, é como se a gente fosse analisar um crime, um roubo, por exemplo. Falasse assim, não, o roubo aconteceu, a vítima estava andando, aconteceu isso com a vítima, aconteceu aquilo com a vítima, e não falasse sobre quem perpetrou aquele crime. Então, o pensamento racial brasileiro ele tem esse viés de só olhar
para a população negra e para a população indígena, que é quem está na base dessa pirâmide, é quem sofre com os dilemas do racismo. Mas parece que não tem autoria a questão do racismo. Então, o que a gente pretende é olhar para essa autoria, olhar para os sistemas de poder que são racialmente informados. Quer dizer, você quer dizer que só se olha para aquele que é o, digamos, segundo, né, o sistema de justiça, toda a estrutura, enfim, jurídica que a gente tem no país, para aquele que é o criminoso. Mas não se tenta buscar e compreender as razões pelas quais aquilo está, aquele cenário é apresentado. É mais ou menos essa discussão que é feita também, é isso? É mais ou menos isso, assim, mas também, mesmo esse olhar para quem é o criminoso, é porque essa comparação já coloca na dimensão do crime, né? Mas falar de racismo e só falar da população negra, você explica uma parte desse problema. Você explica os efeitos que o racismo provoca na população que sofre esse racismo. Mas você não consegue explicar, se você só olha para a população negra ao falar de racismo, você não consegue explicar os efeitos do racismo para quem o produz. Né? Que é a ocupação de espaços de maior estima social, ocupação de espaço de poder, que as dimensões, além dessa dimensão mais prática e material, as dimensões simbólicas daquilo que é considerado bonito na nossa sociedade, daquilo que é considerado aceitável, daquilo que é considerado belo. Portanto, o nosso olhar para a branquitude é uma tentativa de explicar a outra parte do racismo. Porque quando você só foca na população negra ao falar de racismo, você só explica metade da questão. Então, por exemplo, os estudos feitos sobre escravidão, eles têm um viés muito forte de só falar sobre como a população negra sofria na escravidão. E isso é muito importante ser falado e é necessário que tenha uma historiografia longa sobre isso. Mas não se fala sobre os efeitos perversos da escravização para os benefícios da população branca no século XX e no século XXI. Então, os lucros de longa duração gerados a partir da escravização são muito poucos falados na sociedade brasileira. Mas os prejuízos que a população negra sofre, isso é de alguma forma difundido, embora ainda seja necessária uma historiografia maior sobre isso. Então, o que a gente pretende é falar assim: dentro de um sistema racista, há aqueles que se prejudicam, mas principalmente há aqueles que se beneficiam. E por se beneficiarem dele, fazem de tudo para que eles se mantenham. Então, a gente quer desvelar essas estratégias e essas formas de manutenção de poder e essas formas de permanência de longa duração de um sistema racista. Perfeito. E você consegue, claro, eu quero muito que você volte aqui e traga, né, com mais detalhes sobre essa pesquisa, mas esse é um aspecto bastante interessante e o que parece, em termos gerais mesmo, muito ignorado, né? Que como é que a população negra se encontra fora dos grandes centros? Porque muito se fala, né, em âmbito geral mesmo, né, sobre, né, a conjuntura, a situação, o contexto da população negra nas cidades brasileiras. Mas no campo, quer dizer, como é que isso está acontecendo? E aí essa ponte, né, essa relação, esse diálogo com o agronegócio e todos os efeitos que a gente sabe, né, historicamente, que o agronegócio tem no Brasil. Você consegue adiantar alguma coisa dessa pesquisa, assim, muito em geral mesmo, do que vocês estão trabalhando? Consigo já, embora isso, os dados ainda estejam sendo trabalhados, tá? Mas é uma pesquisa que a gente quer fazer para construir um diálogo direto com a questão da justiça climática. No sentido de que o recado que a gente quer passar é: se a gente não falar sobre o uso da terra no Brasil, sobre propriedade e uso da terra no Brasil, a gente também não vai conseguir falar sobre justiça climática de forma aprofundada. Né? Sobretudo porque o uso da terra no Brasil se transformou numa máquina política de desinformação, numa máquina política de golpe, etc. Né? Uma máquina política e financeira, sobretudo. O que a gente já pode trazer é que no Brasil há um cenário sobre o uso da terra que é racialmente cindido, né? Que ele tem um horizonte racial muito claro, que é o seguinte:
pequenas propriedades e agricultura familiar são, em maioria, gerados por famílias negras. Então, famílias negras essas propriedades, né, de pequenas propriedades, agricultura familiar, no geral, produzem alimentos. Né, no geral, produzem alimentos que, de fato, alimentam a população brasileira. Quando você passa de um certo número de hectares, que, se eu não me engano agora, com a possibilidade de eu estar errando esse número, mas se eu não me engano, são 2 ou 3 hectares, a pirâmide racial inverte, né, e os proprietários brancos passam a ser maioria. Então, os proprietários brancos são maioria na produção de commodity, são maioria esmagadora em grandes propriedades, a partir de 10 hectares. Então, tem alguns estados brasileiros que não há produtores negros com mais de 10 hectares, não há mesmo, número zero, assim, somente com mais de 10 hectares produtores brancos, e essas grandes propriedades, no geral, produzem soja, produzem commodities para exportação e cabeças de gado. Então, eles têm uma contribuição muito forte para questões climáticas e ambientais. Enquanto as pequenas propriedades que são as que produzem alimentos e são, no geral, capitaneadas por famílias negras. Famílias negras são a maioria das propriedades rurais no Brasil. A maior parte das propriedades rurais no Brasil, elas são de famílias negras. Entretanto, são abaixo de 3 hectares. De 2 e 3 hectares são abaixo desse número. Quando você inverte isso, então, embora tenham mais propriedades de pessoas negras no Brasil, propriedades rurais de pessoas negras no Brasil, em extensão de terra não há comparação. As pessoas brancas têm muito mais terra, né? Então, raça explica boa parte da produção rural do Brasil e boa parte das escolhas daquilo que é produzido e da própria economia brasileira. Então, a gente quer trazer essa contribuição. Isso tudo também é importante ser falado. É parte da análise do Censo Agro, que saiu em 2017. Então, a gente está fazendo essa análise porque a gente quer estar preparado para o próximo Censo Agro, que será em 2026, 2027. Quando ele sair, é muito importante que a sociedade tenha esse olhar racializado sobre o uso da terra no Brasil. Muito importante. E juntando agora com uma outra questão que você levanta, que eu também estava te acompanhando nas redes, a questão também, né, uma outra instituição que apresenta historicamente um privilégio de raça, que é o Judiciário Brasileiro, né? E aí você faz uma avaliação a respeito disso também, né? Claro que quando a gente vai pensar raça no Brasil, acho que você pode falar sobre isso também. Todas as instituições elas trazem esse recorte e elas têm o privilégio branco, mas você fez uma publicação a respeito da questão do judiciário, e acho que isso diz muito, inclusive, Thales, sobre algo que tem sido o tom muito das nossas discussões políticas, e me parece que talvez seja o tom das eleições para 2026, que é segurança pública. E aí eu queria te ouvir sobre como é que você faz essa avaliação mesmo, né? A partir desse lugar, desse recorte de raça e desse sistema de privilégios que é a arquitetura do judiciário brasileiro. Esse é um tema super importante, assim, porque o judiciário brasileiro, quando a gente olha para a raça no judiciário brasileiro, tem duas formas da gente construir esse olhar. Tem a forma, digamos assim, endógena ao judiciário, né? Então, aquilo que é pertencente ao sistema judiciário, aquilo que está dentro do sistema judiciário, e por isso a gente fala sobre acesso, mobilidade de cargos e etc. Né? Então, como a gente consegue tornar um judiciário mais diverso, e a própria atuação do sistema judiciário diretamente, né, naquilo que na prestação de contas à sociedade daquilo que o judiciário faz. Quando a gente olha para o interno do judiciário, né, o cenário que a gente tem é que a gente tem uma resolução do CNJ que obriga uma política de ações afirmativas a cargos do judiciário, mas diversas instituições do judiciário não cumprem as metas mínimas de sistema de cotas, que é de 20%. Assim, diversas instituições, cada vez que uma organização faz uma pesquisa sobre uma instituição, vê-se que ela não cumpre o seu sistema de cotas como deveria cumprir.
Então, TJs pelo Brasil, MPs pelo Brasil. Para você ter uma noção de como a situação é difícil, assim, o cargo de juiz é o cargo que mais cumpre as resoluções do sistema de cotas no Brasil e, mesmo assim, não atinge, na maioria dos estados, não atinge os mínimos previstos. Então, vão se criando dificuldades nos editais para que pessoas negras não tenham acesso a esses cargos. Isso é no acesso. Além do acesso, tem a mobilidade, né? Então, uma pessoa que entra, por exemplo, um juiz de primeira instância que entra, para ele chegar numa segunda instância, tem várias pesquisas, e a gente está fazendo pesquisa sobre isso também, que vão apontar uma grande dificuldade de se chegar numa segunda instância. É importante chegar na segunda instância porque é a segunda instância que cria jurisprudência. A primeira instância não cria jurisprudência. Então, decisões que vão informar o judiciário como um todo, que é essa questão da jurisprudência, você só pode fazer isso a partir da segunda instância. Então, uma decisão de um juiz de segunda instância, ela cria jurisprudência, na primeira instância não. Então, a discussão sobre mobilidade é muito importante também, porque a gente quer ver pessoas negras como juízes, mas quer ver pessoas negras criando jurisprudência em segunda instância, quer ver pessoas negras como desembargador e quer ver no STF, né? Porque teve uma campanha muito forte para o atual governo indicar uma mulher negra para o STF e se fechou os olhos para isso e se manteve indicando homens e pessoas brancas a cargos do STF. Isso estou falando de coisas internas ao judiciário. Com relação à atuação, o que a gente vê é, por exemplo, isso é só um exemplo, um MP completamente omisso em todos os estados sobre o genocídio da população negra. Então, os dados alarmantes de violência na Bahia, que ultrapassaram muito o Rio de Janeiro já, então dados alarmantes de violência mesmo com o governo de esquerda, o que é uma tristeza. Então, os dados de violência na Bahia, eles são os maiores do Brasil. Então, esses dados alarmantes de violência, a gente vê um MP completamente omisso. Aqui no Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, a gente vê um judiciário que responde muito pouco aos anseios da população negra. Então, tem aí uma certa casadinha entre um judiciário pouco diverso, que faz pouco esforço para ser diverso, e, ao mesmo tempo, em sua atuação, um judiciário que também não responde a questões urgentes da população negra, que é, sobretudo, o genocídio, o assassinato em massa e uma atuação assassina das polícias militares e civis pelo Brasil. E independe, inclusive, né, de qual é o governo estadual, né? Se ele está alinhado ao atual governo, que é um governo pretensamente de esquerda, né? Um governo de frente ampla, digamos. Mas também tem governos que são mais alinhados à direita, extrema-direita, como São Paulo, como Paraná. Mas aí, quando você vai aos números, né, como você bem colocou, e aqui no canal a gente tem falado sobre isso, né, sobre a situação, o cenário da Bahia é um cenário, Thales, que é desastroso e não se fala, não se fala em que sentido, não tem uma discussão ampla sobre isso. Né? Você vê isso muito pontual, de forma muito localizada, alguns veículos ou notícias assim de forma muito factual mesmo, mas não se faz uma discussão sobre o que está acontecendo na Bahia, por exemplo, né? E aí, emendando isso, eu queria te perguntar sobre essa questão. Como é que você avalia a conjuntura mesmo política sobre as questões de raça no país? A gente tem um governo atual, federal pelo menos, que tem direcionamentos, faz apontamentos, construiu um ministério que se dedica a pensar as questões de raça. Mas eu queria te ouvir, como é que você avalia sobre esse ponto de vista institucional mesmo, né, do governo, da política, em relação a essas questões no país? Essa questão, para começar, essa questão da segurança pública, é muito importante que a esquerda e os setores progressistas façam um debate sério sobre esse assunto, né? Porque parece que esse é um tema meio maldito para a esquerda no Brasil, e o resultado disso ser um tema meio maldito para a esquerda é que a direita constrói um monopólio de discurso sobre segurança pública no Brasil. Então, quem fala sobre segurança pública no Brasil são agentes policiais e são fascistas, que são interessados em falar sobre segurança pública no Brasil. Então, era muito importante que a esquerda, que os governos de esquerda fizessem um debate sério sobre segurança pública, que isso que acontece na Bahia, de fato, é muito alarmante.
Enfim, e assim, e o que a gente fala mais sobre a Bahia, além de ser os piores dados do Brasil sobre segurança pública, a gente fala mais sobre a Bahia porque a gente tinha uma expectativa que tanto tempo de governos de esquerda pudesse construir uma segurança pública que fosse mais humana e que não corroborasse com o genocídio da população negra. Sobre o cenário atual, né, de políticas raciais no Brasil, a minha visão é que a gente tem um governo que, se por um lado ele criou um Ministério de Povos Indígenas, construiu políticas, foi um governo fundamental para a construção de políticas de cotas, Lei 10.639, então foi com esses governos que a gente teve avanços efetivos, avanços, importante ser dito, avanços que o movimento negro sempre pleitearam e construídos pelo movimento negro. Mas foi a partir desses governos de esquerda, os governos do PT, os governos de Lula e Dilma, que esses avanços foram de fato conquistados. Mas, por outro lado, o ministério de menor orçamento do governo federal é o MIR, é o Ministério de Igualdade Racial. Então, se por um lado você cria um ministério, por outro, você, de alguma forma, precariza esse ministério, já que é o ministério com menor orçamento do governo. Então, o que eu sinto é que tem um certo débito desse governo com quem o elegeu. Assim, porque se você pegar o mapa dos votos, se você pegar o mapa demográfico dos votos, a população negra foi a maioria que votou no governo Lula. A sensação que eu tenho é que o governo tem esses votos como já certos e faz poucos acenos para a população negra nesse sentido. Embora tenha tido coisas importantes, como a renovação da lei de cotas nas universidades, a renovação e ampliação e melhoria da lei de cotas no serviço público. Então tiveram acenos, a demarcação de terras quilombolas, que era um pleito muito antigo e pleito muito importante. Então aconteceram coisas, mas está longe de ser plena a relação entre o atual governo e as políticas de igualdade racial no Brasil. É muito melhor do que o que tinha antes, obviamente, e a gente também nem dá para o governo Bolsonaro ser título de comparação com relação a isso, mas a gente sente falta de maior investimento nessa pauta. Então, por exemplo, por que o tema racial não entra no Ministério da Economia, não entra no Ministério da Justiça com força? Né? O que a gente quer é isso, quer que políticas econômicas também sejam racialmente informadas. A gente quer que políticas de acesso ao sistema de justiça, políticas de acesso à justiça de maneira geral, também sejam racialmente informadas. A gente quer uma declaração pública do governo de combate ao genocídio da população negra. Essas coisas ainda não chegaram, mas tivemos alguns avanços importantes. Então, a sensação que se dá é que dá com uma mão, tira da outra e que ainda não chegou num lugar pleno ainda de políticas realmente que fazem avançar a qualidade de vida da população negra. Mas em outubro terá a Marcha de Mulheres Negras e provavelmente será a maior marcha dos últimos anos no Brasil, assim, o maior movimento de rua dos últimos anos no Brasil. Creio eu que desde 2013 não tenha tido movimento de rua tão grande quanto será a Marcha das Mulheres Negras, que acontecerá em Brasília. Portanto, eu acho que é bom que o governo federal espere pressão, porque o que está se propondo na Marcha das Mulheres Negras é o bem viver. Portanto, são políticas públicas de acesso a direitos, enfim, acesso à melhoria da qualidade de vida de forma integral, né? Um olhar integral para aquilo que a gente considera vida. Bom, e aí, ampliando a discussão, não só em âmbito político, como é que você está avaliando, você e a partir, né, do Observatório da Branquitude, a questão racial mesmo em termos sociais, né? Como é que estão, qual é o contexto hoje que se encontra a população negra nesse país? Tem só aproveitando, tem o podcast, eu imagino que você deva ter ouvido, que é a conversa da Sueli Carneiro com o Mano Brown, lá no Mano a Mano, em que ela faz uma fala que eu nunca vou esquecer e que ela diz o seguinte, olha, e ela assim, né, brilhantemente, como a gente sabe e conhece da Sueli, ela diz que a pretensa ideia de democracia racial, embora seja uma ilusão e uma mentira, ela conformou, de alguma forma, historicamente, no século XX,
a despeito de todas as violências, aqui eu não estou fazendo uma aspas, né? Eu estou só reproduzindo a partir do que eu interpretei, inclusive. Ela conformou um pouco os racismos todos presentes e toda a situação ainda a despeito de toda a violência. Mas me parece que a partir, né, segundo ela, das coisas que estavam projetadas, esse podcast, essa conversa aconteceu, acho que tem 2, 3 anos, uns 2 anos pelo menos, que o processo violento, e imagino que vem a partir da ascensão da extrema-direita e do neofascismo brasileiro, a violência racista ela vai se intensificar. A coisa vai realmente assim. E aí eu me lembro muito bem dela dizendo que o tecido social, a partir de toda a hipocrisia de democracia racial, ele pode se esgarçar e romper de fato. Então, eu me lembro muito bem disso, porque volta e meia, quando eu acompanho, a gente acompanha toda a situação, né, que a gente tem e que a gente fala do que acontece sobre as violências raciais no país, me lembro um pouco dessa fala da Sueli, desse processo mesmo de praticamente um tecido social que pode se rasgar. Né? E, então, eu queria te ouvir a partir, claro, dessa minha interpretação e como é que você tem avaliado mesmo o contexto atual sobre as questões raciais no país. Muito legal essa pergunta. Essa conversa da Sueli Carneiro com o Mano Brown é incrível. A Sueli acho que é a única pessoa que consegue chegar na frente do Mano Brown e dar uma bronca nele, né? Ela deu um monte de broncas nele nessa conversa. Quem tem coragem de dar uma bronca no Mano Brown? A Sueli Carneiro tem essa coragem. Eu já tive a felicidade de tomar algumas broncas da Sueli também, e são sempre ótimas, são sempre muito educativas. Assim. Eu acho que foi para o Mano Brown também. Né? Eu acho que essas falas são muito importantes. Queria pontuar uma coisa que eu acho que é importante, que é os últimos 7, 8 anos sobre a questão racial. Eu ia falar no Brasil, mas uma característica meio mundial, assim, do Ocidente, pelo menos, né? Pós George Floyd, assim, a gente teve um certo boom da diversidade, assim, da importância da diversidade, né? Com o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, pessoas brancas também foram para as ruas protestar lá nos Estados Unidos, ficaram na frente do protesto para evitar a violência policial, e isso chamou atenção no mundo inteiro, né? E inclusive aqui no Brasil. E aí as pessoas brancas daqui do Brasil olharam e falaram: olha, existe esse negócio chamado racismo. Então, assim, se teve ali um certo boom da diversidade. Então, aí começou a se ter vagas afirmativas de emprego, políticas de diversidade e inclusão em empresas, começou a se ter ali uma certa festa da diversidade que ocasionou resultados importantes, aconteceram coisas boas. Tem portas que foram abertas nesse momento que nunca mais vão se fechar. E isso é muito importante. Mas, de uns tempos para cá, isso vem se arrefecendo. Essa crítica ao identitarismo que a gente começou a conversar tem a ver com isso. Tem a ver com ir fechando essas portas e falar: opa, está mexendo demais aqui nos gradientes da sociedade, das hierarquias da sociedade. Então, essas portas começam a se fechar. Então, a gente vê retração de políticas, fim de políticas. E o que é mais interessante de ser visto, sobretudo nos Estados Unidos, é que tem declarações públicas de empresa acabando com suas políticas de diversidade. Isso é um pouco diferente do que acontece geralmente. Geralmente, essas políticas de diversidade em empresas, por exemplo, elas vão sendo diminuídas aos pouquinhos. Então, você tira o orçamento, tira uma pessoa que fazia um bom trabalho, você vai minguando essas políticas até elas acabarem não terem efeito nenhum. O que a gente está vendo pós-eleição do Trump é declarações públicas de empresas como, por exemplo, o McDonald's, que lançou uma nota pública falando: nós vamos acabar com nossas políticas de diversidade. Então tem uma declaração ideológica e supremacista diretamente falando: isso aqui não é importante para a gente. Então esse é um posicionamento político dessas grandes empresas, né, se colocando publicamente e agindo politicamente para poder dar um recado para a sociedade que esse é um momento que acabou na sociedade. Né? Então, eu vejo com muito pessimismo a questão racial no Brasil e no mundo para os próximos anos. Eu acho que a gente vai ver fim de políticas, a gente vai ver um tensionamento cada vez maior. Tenho tentado fazer estudos e pretendo publicar sobre isso
nem tão breve assim, mas em breve, do que eu tenho chamado de branquitude organizada, que é quando direitos são conquistados pela população negra, como é a reação a isso por parte de grupos que querem atacar esses direitos. Então, quando a política de cotas foi conquistada, como foi a reação a isso? Teve manifesto, editorial de imprensa, matérias de jornal, aquelas clássicas matérias de gêmeos em que um passou por política de cotas e o outro não. Tem um movimento muito forte. A PEC da anistia, por exemplo, né? Então, quando mulheres e pessoas negras conseguem uma porcentagem de acesso à política representativa, você tem a PEC da anistia, assinada por todos os partidos, menos o Novo e o PSOL, que conseguiram ali passar para que os partidos fossem anistiados e essa lei não valesse de nada. Então tem movimentos que acontecem coordenados e que impedem a população negra de seguir caminhando. O que isso me traz pessimismo? O que me traz otimismo? A gente tem um movimento negro muito acostumado a isso tudo. E um movimento negro muito pulsante e cada vez mais forte e cada vez mais disposto a estar na rua e a estar brigando. Então, o grande milagre da população brasileira é, com todo o genocídio, com escravização, genocídio da população negra, política de branqueamento, etc, 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 a gente chega em 2025 com mais de 56% da população. Isso é um grande milagre. E isso tem a ver com uma luta do movimento negro, com uma luta secular no movimento negro. E essa luta vai continuar. E eu vejo também, eu concordo com essa análise, eu vejo um tecido social cada vez se esgarçando mais. Assim, se eu sair de casa em horário escolar, né, horário de entrada e saída da escola, você não vê mais meninas de cabelo alisado. A não ser que isso seja uma decisão estética dela daquele momento, de falar, agora eu vou estar de cabelo alisado, no mês seguinte vai estar de trança. Então, tem conquistas importantes do movimento negro. Isso que eu falei agora parece que é apenas estética, mas pertence à constituição de uma identidade que diz sobre quem você vai ser e diz sobre o orgulho de ser quem é. Né? Isso é uma frase que os judeus usam muito, e eu acho uma frase muito importante, que é amar ser quem é. Né? Então, quando as meninas alisavam o cabelo, era um desejo de não ser aquilo que elas são. Portanto, é uma identidade cindida, rachada, uma identidade que não é completa. E hoje, qualquer escola pública que você passa, para na frente de uma escola pública, na hora de uma entrada, de uma saída, você vê meninas com cabelo black, com cabelo trançado. Você vê meninos que na minha época só tinha a opção de raspar o cabelo máquina zero. Você vê meninos de black, cabelo quadradinho, enfim, explorando ao máximo as possibilidades de identidade, portanto, possibilidade de afirmação de ser quem é. Está falando assim, eu sou bonito, eu vou estar aqui e vou estar aqui dividindo tudo isso. Então, isso são coisas irrevogáveis. Isso não se mexe mais. Mas eu vejo esse tecido social se esgarçando cada vez mais e tendo muito a ver com uma atuação no movimento negro de geração de consciência, né? Geração de consciência e de luta a partir disso. Bom, Thales, e aí, para finalizar mesmo aqui a nossa conversa, a gente tem conversado com várias pessoas aqui no programa, debatido fortemente, inclusive eu produzi uma reportagem que é exclusiva para membros do canal aqui, falando sobre o projeto de lei chamado Anti-Oruan. Né? Eu creio que você esteja de alguma forma acompanhando, que é um projeto de lei que foi apresentado por uma vereadora em São Paulo, que ela é associada, ligada ao MBL, que é enfim, né, um movimento de extrema direita, e é uma ação coordenada, em resumo, porque há um incentivo para outros parlamentares também apresentarem um projeto de lei que, em tese, visa proibir o direcionamento de verbas públicas para shows de artistas que promovem, segundo o texto, né, do projeto de lei, drogas, sexo e incentivo a organizações criminosas, incentivo a crimes. E aí, né, arbitrariamente chamado de PL Anti-Oruan. A gente tem falado e debatido, falando bastante sobre isso, porque ao fim e ao cabo não é sobre o Oruan que a gente está falando, né? É sobre o movimento funk e tudo aquilo que ele representa, e para além do funk, é sobre os funkeiros e funkeiras, sobre aqueles que criaram esse movimento artístico. E então eu queria te ouvir sobre isso, porque, veja bem,
Só para te dar uma informação, produzindo a reportagem, eu fui ouvir pessoas na rua, o que elas sabiam e a opinião delas a respeito desse PL. Quem sabiam eram jovens, pessoas muito novas. As pessoas mais velhas, assim, sei lá, um pouco da minha faixa etária para cima, não tinha a menor ideia do que se tratava, a não ser, né, dentro de algumas bolhas, quem está mais acompanhando o noticiário político, quem, né. Mas eu queria te ouvir porque me parece, inclusive ouvindo algumas pessoas sobre essa questão, que esse é o que a gente pode dizer cavalo encilhado para a esquerda tomar para si uma pauta e fazer um enfrentamento a um movimento que vem de um grupo de extrema direita e poder aglutinar essa juventude, né? Então eu queria te ouvir sobre isso. Se você, enfim, né, acompanhou, tem algum entendimento a respeito disso, a respeito dessa questão do PL, da Lei Anti-Oruan. Não, esse PL é uma pegadinha, né? Assim, né? Porque é isso que você falou, né? Assim, se você faz uma defesa intransigente disso, você pode ser acusado de o governo, né? Não eu, enquanto pessoa física, né? Mas é uma defesa intransigente disso, você pode ser acusado de estar corroborando com uma apologia ao crime, né? Então, isso é uma grande pegadinha. Eu acho que tem uma coisa importante a ser dita sobre isso, que é o funk sempre foi criminalizado. E sempre, não estou falando de décadas de 90 para cá, não. Assim. Tem um podcast que eu gosto muito, que chama Chumbo e Soul, que é um podcast que está na plataforma. Aqui a gente pode falar as coisas, né? Assim, nome das coisas, né? Está na plataforma Audible, um podcast apresentado pelo Gilberto Porcidônio, que ele vai falando sobre essa relação da música negra com a repressão da ditadura. Aconselho todo mundo a ouvir esse podcast, é maravilhoso. E ele vai falando sobre como os militares e como a extrema-direita sempre olhou com desconfiança e agiu violentamente contra músicas consideradas músicas negras, né? Sobretudo o soul e o funk, que surgiu naquele momento ali, da década de 60, década de 70. Então, o funk, enquanto expressão musical, sempre foi um movimento perseguido e sempre foi um movimento perseguido por racismo. Né? Então, em todas as gerações de funk, elas sofreram diferentes perseguições, todas elas muito violentas e todas elas permeadas por racismo. Então, isso tem que estar sempre como pano de fundo nas discussões que a gente tem sobre questões legais, sobre justiça, governo e relação com música negra. Né? Sobre esse caso, né, em específico, né, da lei anti-Oruan, tem uma coisa que eu acho que é legal de falar também, antes de falar do caso específico, uma coisa que é legal de falar, que é sobre aqueles que retratam a própria realidade. Né? Então, quando você retrata a sua realidade, você não necessariamente está fazendo uma apologia a ela. Então, quando Chico Buarque, Caetano Veloso estão ali falando sobre a ditadura, eles estão fazendo um retrato daquela determinada realidade ali que está acontecendo. Essa música crônica, né? Uma música que é uma crônica daquilo que está acontecendo, né? Como no Brasil é muito comum esse tipo de música, então Chico Buarque, Caetano Veloso, Legião Urbana, todos esses artistas sempre fizeram esse estilo de música, Gilberto Gil, que é uma crônica, o funk também faz esse estilo de música que é uma crônica. Então falar sobre uma realidade não é fazer uma apologia a ela, sobretudo quando se vive essa realidade, né? Então, com o funk, parece que você não consegue separar exatamente o que é o eu lírico daquilo que é uma voz que está falando por aquilo. Né? Então, para o funk, parece que não é permitida essa separação, para o funk e para o rap, de maneira geral. Enquanto gênero textual, né, essa crônica através da música, isso é consolidado no Brasil há muito tempo, mas é isso, parece que para o funk isso não é permitido. Eu acho que isso vem também, assim, numa análise muito rápida, isso vem de uma dificuldade, de uma discussão de acesso a uma certa juventude. Assim. Eu acho que esse governo tinha que estar falando melhor com a juventude, devia estar construindo canais de comunicação mais efetivos com essa juventude para fugir dessas armadilhas. A Lei Anti-Oruan, para mim, é uma armadilha racista, mas é uma armadilha, porque fazer uma defesa intransigente dela te coloca num lugar de uma certa apologia ao crime,
né? E você não fala nada sobre ela, você está passivo com o racismo e está passivo com esse absurdo que é. E deixar para o judiciário essa discricionariedade entre aquilo, o que é apologia, o que não é, o que incentiva isso, o que é incentiva aquilo, isso a gente sabe onde vai dar. E o resultado disso será sempre racista. Então, tem uma armadilha colocada aí na lei anti-Oruan, e que eu não sei exatamente o que deve ser feito para se sair dessa armadilha. Mas o que eu posso dizer é, o pano de fundo dessa lei certamente é um pano de fundo racista. Está falando assim, esse grupo aqui não pode falar sobre determinados temas, não pode agir de determinadas maneiras. É isso, Thales, mais uma vez te agradeço, então, e aí quando sair a pesquisa, né, das questões de raça e o agronegócio, me avise, e aí a gente combina a marca para você voltar aqui ao programa e conversarmos sobre isso, sobre outros assuntos também. Olha, super obrigado, Thalita. Foi um prazer enorme estar aqui e quero voltar sempre. Assim, pode me chamar que estarei aqui sempre. Quando sair a pesquisa, eu te aviso, te envio direitinho para a gente fazer uma nova conversa aqui. Super obrigado e conta com a minha audiência aí para os próximos programas. Que bom. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.